Alguns lugares não só elevam o padrão, como redefinem o que é belo, o que é arte e o que é inesquecível. As novas 7 maravilhas do mundo nos dão uma pista da grande capacidade humana de criar memórias que atravessam séculos. Quando você chega perto, o clichê se dissolve. Ficam a respiração, a presença e a lucidez de quem vê o eterno de perto. Grande Muralha da China. Erguida em segmentos ao longo de dinastias, a Grande Muralha costura mais de 20 mil quilômetros de serras com pedras, torres de vigia e história. Em trechos como Mutianyu e Jinshanlin, ela acompanha o relevo como se fosse a espinha dorsal da própria montanha. O corpo entende a grandeza quando os olhos perseguem o fim e encontram o infinito no horizonte. Chegue cedo, quando o vento ainda é fino e as ameias estão vazias. Caminhe entre 2 torres, pare, respire e sinta a história sob os seus pés. A grandeza aqui é impossível de medir. Petra, Jordânia. Talhada no arenito, Petra revela sua cidade escondida ao fim do Sikh, um corredor de paredes verticais esculpidas pela água. O tesouro, Al-Khazne, surge em lâminas de luz. É a fachada mais célebre da cidade, esculpida no século I d.C., provavelmente um mausoléu que guarda o desfiladeiro. Subindo degraus, o monastério Adair aparece imenso, uma fachada ainda maior e mais austera, um templo cerimonial que séculos depois ganhou o uso cristão e o nome que carrega. Vá na primeira luz para atravessar o Sikh em silêncio. Observe de perto os encaixes e a engenharia hidráulica. Siga até mirante sobre o tesouro e reserve fôlego para o monastério. Aqui, a paisagem e a obra são capítulos da mesma história. Se o seu propósito é descobrir o mundo com seus próprios, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui cada roteiro é um passaporte para viver o extraordinário do seu jeito. Cristo Redentor, Rio de Janeiro, no alto do Corcovado, o Cristo de concreto armado e pele de pedra-sabão se projeta sobre a maior floresta urbana do mundo. Com seus braços abertos, ele abençoa a Baía de Guanabara, a Lagoa, o Pão de Açúcar e a Serra do Mar. Escolha o nascer do sol ou fim de tarde de céu límpido. Circule a base para perceber o desenho das mãos e a simetria do manto. Desça pelo trenzinho do Corcovado, atravessando a Mata da Tijuca. Aqui, tanto o físico quanto o metafísico se unem em um só monumento. Machu Picchu, Peru. A 2.430 metros, a cidadela inca se apoia na crista entre Machu Picchu e Huayna Picchu. Paredes de pedra encaixadas com precisão, terraços que conversam com a montanha, canais que conduzem à água e a neblina que revela a paisagem em camadas, pátio, templo, cidade. Entre pela Porta do Sol, a Intipunco, para o primeiro deslumbre. Observe os detalhes nas pedras. Siga a orientação do Intihuatana e caminhe devagar pelos terraços. Aqui, cada degrau te aproxima do apogeu. Chichén Itzá, México. No coração de Yucatán, Chichén Itzá foi centro maia tolteca de poder e rito. A pirâmide de Kukulcán, ou El Castillo, é um calendário em pedra, 365 degraus e geometria ajustada à luz. Nos equinócios, a sombra compõe a serpente emplumada, símbolo de união entre céu e terra. Siga ao Templo dos Guerreiros e ao conjunto das 1000 colunas, onde a cidade revela como poder militar, fé e comércio caminhavam juntos, e visite o cenote sagrado, porta de oferendas ao deus da chuva. No fim do dia, passe pelo Observatório Caracol para sentir como a arquitetura desejava alcançar o céu. Aqui, nada foi construído por acaso. Se esse tipo de experiência fala com o seu DNA aventureiro, inscreva-se no canal. Sempre traremos novos roteiros Niazo ao redor do mundo. Coliseu, Roma. O anfiteatro nasceu como presente ao povo e manifesto de poder. Arcadas sobrepostas, elipse impecável e a cidade inteira como moldura. Se você fechar os olhos, consegue ouvir a vibração da plateia assistindo ao espetáculo. Ali, imperadores saudavam a multidão, senadores ocupavam as fileiras de honra e gladiadores aguardavam o portão subir e a luta pelas suas vidas começar. Das arcadas altas, Roma se apresenta inteira. Fórum, Palatino, o Arco de Constantino e o dourado do fim de tarde costura pedra e história num mesmo plano. Caminhe devagar, suba níveis, encare a arena por um momento em silêncio. É assim que o espetáculo apresenta a cidade eterna. Taj Mahal, Índia, mármore de Makrana, incrustações de pedra dura, jardim em cruz e o Yamuna como espelho.
Shah Jahan mandou erguê-lo para sua esposa Mumtaz Mahal, uma declaração de amor que atravessou séculos, onde o tom branco muda de humor com a passagem do dia. Rosa, leite, ouro. Chegue pelo portão leste ao amanhecer, caminhe o eixo dos espelhos d'água e depois atravesse para o Mehtab Bagh. Ao entardecer, para ver o Taj em contraluz. As maravilhas antigas como os jardins suspensos, o farol de Alexandria e o colosso de Rhodes sobrevivem através da história, mas a maioria se perdeu. Porém, uma sensação permaneceu, o desejo incontrolável da humanidade de tocar algo maior. Em cada passo nas 7 atuais, essa ambição se reconhece. Em cada uma delas, a experiência é fora do óbvio e nasce da sua escolha. Enquanto todas essas maravilhas parecem surreais ou construídas por divindades, saber que foram feitas por mãos humanas fazem você acreditar que o impossível pode ser tocado. O roteiro que tenta abarcar tudo normalmente deixa você de fora. Na Nyazu, o compromisso é com o seu jeito de ver o mundo. O destino pode ser o mesmo. A forma de viver muda tudo. 7 lugares, 7 maravilhas que diante delas a escala muda. O peso da história pousa nas mãos. O rumor do passado encosta nos ouvidos. O presente ganha nitidez. Se o seu DNA explorador pede experiências que honram a grandeza sem perder a delicadeza, fale com um travel designer.